o item 5, fazer a prece e depois dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, do mestre Leon Denis. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus. Mestre Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã belíssima de sol. Obrigado pela vida e que possamos aprender juntos a doutrina espírita, inspirados por Leon Denis, o responsável pela obra que iremos estudar. Unidos, pedimos inspiração e proteção desse Espírito, como pedimos inspiração, proteção e amparo do altivo e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor Lourdinha, pedimos então a devida permissão para iniciarmos o estudo do livro dos Espíritos, do livro Depois da Morte. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Nós estamos estudando sobre a Grécia, né? Os iniciados na Grécia. Já estudamos do Egito, já estudamos da Índia, estamos aqui na Grécia. Na Grécia. Toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos nas coisas humanas. Sócrates tinha seu daimon ou gênio familiar. Quando em Maratona e em Salamina, os gregos amados rechaçavam a medonha invasão dos persas, eram exaltados pela convicção de que as potências invisíveis sustentavam seus esforços. Em Maratona é uma cidade da Grécia, viu? Os atenienses acreditaram ter visto 2 guerreiros brilhantes de luz combater nas suas fileiras. 10 anos mais tarde, a Pítia, sob a inspiração do Espírito, indicou a Temístocles, do alto do seu tripé, os meios de salvar a Grécia. Xerxes, vencedor, era a Ásia bárbara, espalhando-se sobre a Hélade. Hélade era a Grécia, abafando seu gênio criador, recuando 2000 anos, talvez a eclosão do pensamento no seu ideal de beleza. Os gregos, um punhado de homens, desafiaram o imenso exército dos asiáticos e, conscientes do socorro oculto que os assistia, a Palas Atenas, divindade tutelar, símbolo do poder espiritual, que endereçavam suas homenagens sobre o rochedo da Acrópole, que emolduram o mar reluzente e as linhas grandiosas do Pentélico Edeimet. A participação nos mistérios contribuiu muito na difusão dessas ideias. Desenvolvia nos iniciados o sentimento do invisível, que dali, sob formas alteradas, espalhava-se entre o povo,
pois por toda a parte, na Grécia, como no Egito e na Índia, os mistérios consistiam numa única coisa: o conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Esses ensinos e essas práticas produziam nas almas impressões profundas, davam-lhes uma paz, uma serenidade, uma força moral incomparáveis. Sófocles chama os mistérios de as esperanças da morte, e Aristófanes escreveu que aqueles que deles tomavam conhecimento levaram uma vida mais santa e mais pura. Recusava-se a admitir ali os conspiradores, os perjuros, os pervertidos. Então, o que foi que eu li até aqui agora? A conclusão desse parágrafo está aqui, ó. Tanto na Grécia, que nós estamos estudando agora, quanto na Índia e no Egito antigo. Então, nós estamos falando de alguns milênios antes do Cristo, antes de Jesus. A crença nos espíritos, a crença de que a vida continua, de que não existia a morte, a crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade entre os espíritos. Na invasão da Grécia Antiga pelos asiáticos, era um exército enorme. Os gregos, em menor quantidade, oravam e acreditavam que os espíritos iriam ajudá-los nesse combate. Então, essa crença é antiquíssima. E como ele está dizendo aqui, as pessoas tinham uma conduta diferente, uma conduta moral diferente em suas vidas, porque acreditavam na imortalidade da alma. Assim como a doutrina espírita já mexeu com a nossa vida, mexe com a nossa vida, faz com que a gente tenha uma conduta diferente diante da vida. Também, naquela época, isso acontecia, com a crença nos espíritos. A vida de vocês não é diferente hoje do que vocês antes de conhecer a doutrina espírita? É a mesma coisa com eles, com os antigos. Sófocles é um filósofo, tá? Chama os mistérios de as esperanças da morte. E Aristófanes escreveu que aqueles que deles tomavam conhecimento, que tinham conhecimento, levaram uma vida mais santa e mais pura. É o que deve acontecer conosco. Com esses conhecimentos que temos hoje, da imortalidade da alma, devemos ter uma vida mais santa, mais pura, mais correta. Que conhecimentos são esses? Vou ler de novo. Na Grécia, como no Egito e na Índia, o segredo sobre a morte, o conhecimento do segredo sobre a morte, a revelação das vidas sucessivas, que é a reencarnação, a comunicação com os espíritos, tudo isso fez deles um povo mais tranquilo, por causa desses conhecimentos. Então, esses conhecimentos são muito antigos, não tem nada de novo. Alguma pergunta? Porfiro disse, Porfiro é um outro filósofo, nossa alma deve estar no momento da morte como era durante os mistérios, quer dizer, isentos de paixão, de cólera, de desejo e de ódio. Plutarco afirma nesses termos
quando se entretinha com as almas dos defuntos. Com frequência, espíritos excelentes intervinham nos mistérios, embora às vezes os perversos procurassem aí introduzir-se. Um outro filósofo chamado Próclus acrescenta: em todos os mistérios, os deuses, essa palavra significa aqui todas as ordens de espíritos, o que eles chamavam de deuses eram os espíritos de todas as ordens. Mostram muitas formas deles próprios aparecerem numa grande variedade de figuras e revestem a forma humana. A doutrina esotérica era um elo entre o filósofo e o sacerdote. É isso que explica sua interpretação comum e o papel apagado do sacerdote na civilização helênica. Todos acreditavam nos espíritos, então não precisava de um líder, de um sacerdote. Na civilização helênica. Civilização helênica é a civilização da Grécia. Essa doutrina ensina aos homens a dominar suas paixões e a desenvolver em si a vontade e a intuição. A gente estava falando aqui na aula anterior sobre o domínio dessas paixões. E a doutrina espírita nos ajuda. Essa doutrina já era divulgada naquela época. Eu já desliguei isso 3 vezes, não é? Foi no bolso aqui e ligou. Através de um treino gradual, os adeptos do grau superior chegavam a penetrar em certos segredos da natureza, a dirigir ao seu bom grado as forças em ação no mundo, a produzir fenômenos aparentemente sobrenaturais, mas que eram simplesmente a manifestação das leis físicas desconhecidas do vulgo. O vulgo era o povão. Então o povão não sabia dessas ideias da imortalidade, da comunicabilidade. Eles não sabiam. Fala, a senhora ia perguntar? Não, eu ia perguntar que talvez eu veja aqui Kardec, com outras encarnações. Pode ser. Porque justamente ele trouxe tudo isso de novo. É a mesma ideia. É a mesma ideia. A mesma ideia. E vai ver que ele já esteve lá também com eles. É a mesma ideia. E eu queria que você falasse um pouco, se for possível, sobre esoterismo. Eu não entendo bem. Eu também não sou esotérico e não entendo muito bem. Na minha tradução aqui não tem esoterismo, na minha aqui do CELD, essa daí é da FEB. Eu não li a palavra esoterismo aqui. Deixa eu ver aqui. Sócrates, depois de Platão, continuaram na Ática a obra de Pitágoras. Sócrates, querendo ter a liberdade de ensinar a todos a verdade que a razão lhe havia feito descobrir, não se fez jamais iniciar. Depois da sua morte, Platão passou pelo Egito e aí foi admitido nos mistérios. Ele voltou a entrar em contato com os pitagóricos e fundou sua academia, mas sua qualidade de iniciado não lhe permitia mais falar livremente e nas suas obras
a grande doutrina aparecia um pouco velada. Entretanto, a teoria das migrações da alma e das reencarnações e das relações entre os vivos e os mortos encontram-se em Fedra, Fédon e Timeia. Então vamos lá. Eu li mais um parágrafo, mas na minha tradução não tem a palavra esotérico. Aonde que a senhora está? Vamos lá. Eu vou falar. Sócrates está ali no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, como um precursor do cristianismo, né? Sócrates veio 400 e poucos anos antes do Cristo. Então ele foi um precursor é o que vem antes da doutrina, antes do cristianismo. Ele falava já das verdades que o Cristo falou. Então a gente vê que essas ideias são muito antigas. O que nós estudamos hoje aqui na doutrina espírita são ideias antiquíssimas. A reencarnação é um fato estudado há milênios. A imortalidade, a comunicabilidade, há milênios. Só que antigamente era fechada a um grupo, a um pequeno grupo. A doutrina espírita expandiu essas ideias. A gente fala abertamente. Kardec trouxe isso, por ordem de Deus, os espíritos se manifestaram na Terra para dizer, nada morre, a vida continua. E daí essas ideias foram juntadas em feixes. Todas essas ideias antigas foram compiladas. Por isso Allan Kardec é conhecido como compilador. Quando ela me pergunta do esoterismo, eu não sei falar sobre esoterismo, eu não sei. Mas essas ideias estão no esoterismo. Eles sabem da reencarnação. Eles sabem da comunicabilidade. Eles sabem. Eles sabem de que há vidas em outros planetas. Eles sabem de tudo isso. Como eles estudam, eu não sei. Como eles professam essas ideias, eu não sei. Eles estudam lá da manifestação dos seres simples na natureza, como os duendes. Eu não sei falar sobre isso, tá? Eu não sei. Mas eles têm essas ideias, são ideias antigas, muito antigas, tá? Eu não sei falar, não sei mesmo. Tá? Fedra, que era um filósofo, ele diz o seguinte: é certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos renascem ainda. Olha aqui o que ele está falando aqui da reencarnação. Os vivos nascem dos mortos, quer dizer, nós viemos do mundo espiritual e as almas dos mortos renascem ainda. Renascer, nascer de novo, reencarnar. Outro conhecimento dele. Conhece-se igualmente a cena alegórica, não, aqui é de Platão. Conhece-se igualmente a cena alegórica que Platão colocou no fim da República. No fim de A República. Foi uma obra de Platão, A República. Um gênio toma sobre os joelhos de Parcas os destinos e as diversas condições humanas e clama: almas divinas, voltem aos corpos mortais. Vocês irão começar uma nova carreira.
Aqui estão os destinos da vida. Escolham livremente. A escolha é irrevogável. Se ela for má, não acusem Deus por isso. Está falando da reencarnação, que as almas têm o livre arbítrio. Ó, aqui estão os destinos da vida. Escolham livremente. A escolha é irrevogável. Uma vez escolhido, não dá para voltar atrás. Se ela for má, não acusem a Deus por isso. Então, nós não podemos acusar a Deus pelos nossos erros, pela vida difícil que a gente tem. Foram escolhas que nós fizemos antes de reencarnar. Essa vida, ela é o fruto daquilo que a gente escolheu. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Senão seria o fatalismo. Tá? Essas crenças penetravam no mundo romano, assim como Cícero, no sonho de Cipião, Ovídio fala delas nas suas metamorfoses, no 6º livro de Eneida de Virgílio. Enéas reencontra seu pai Anchise nos Campos Elíseos e aprende com ele a lei dos renascimentos. Todos os grandes autores latinos dizem que gênios familiares assistem e inspiram os homens de talento. Lucano, Tácito, Apulê, assim como o grego Filóstrato, falam frequentemente nas suas obras de sonhos, de aparições e de evocações dos mortos. Então vamos lá. Esses nomes difíceis aqui, são difíceis, não são diferentes, são nomes de filósofos antigos, bem antes do Cristo, e que, novamente repetindo, falavam da comunicabilidade, da imortalidade da alma, da reencarnação, falavam abertamente de tudo isso. E agora a gente está estudando aqui. E muitos ainda hoje não valorizam esse conhecimento. Ainda não valorizam esse tipo de conhecimento. Alguma pergunta? É. Exatamente. Allan Kardec, ele juntou todas essas ideias num corpo de uma obra filosófica, que é o Livro dos Espíritos. Tudo isso aqui está no Livro dos Espíritos. Ele colocou aqui, Leon Denis colocou nesse livro, Depois da Morte, essa parte desses iniciados, para a gente compreender que essas ideias são antiquíssimas. Antiquíssimas. Daqui a pouco a gente vai entrar no cristianismo e nos pontos de moral que ele vai tratar aqui. Tá? Alguma pergunta? Eu gostaria de falar isso no Novo Testamento também, os sonhos de José, papai de Jesus, mostra as comunicações. Então isso é antiguíssimo. Já existia. Sempre existiu. Sempre existiu. Vamos lá. Em resumo, vamos resumir aqui para terminar essa parte da Hélade. Em resumo, a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, reveste-se com aparências diversas no decorrer das idades, mas em toda parte a base permanece imutável. Nascida na Índia e no Egito, ela passa daí para o Ocidente, com a onda das migrações. Nós
a encontraremos em todos os países ocupados pelos celtas, escondida na Grécia, nos mistérios, revela-se no ensino dos sacerdotes, tais como Pitágoras e Platão, sob formas cheias de sedução e de poesia. Os mitos pagãos são como um véu dourado que dispõe nas suas pregas as linhas puras da sabedoria délfica. A escola de Alexandria daí recolhe os princípios e os infunde no sangue jovem e impetuoso do cristianismo. O Evangelho já tinha sido iluminado pela ciência esotérica dos essênios, outro ramo dos iniciados. A palavra do Cristo tinha urido nessa fonte como uma água viva e inesgotável, suas imagens variadas e seus arrebatamentos inesgotáveis, e seus arrebatamentos poderosos. Assim, por toda parte, através da sucessão dos tempos e as agitações dos povos, afirmam a existência e a perpetuidade de um ensino secreto que se encontra idêntico no fundo de todas as grandes concepções religiosas ou filosóficas. Os sábios, os pensadores e os profetas dos tempos e dos países mais diversos encontraram nele a inspiração, a energia que faz efetuarem-se grandes coisas e transforma almas e sociedades, empurrando-as para diante na via da evolução progressiva. Há nele uma grande corrente espiritual que se desenvolve nas profundezas da história. Parece sair desse mundo invisível que nos domina, nos envolve e onde vivem e agem ainda os espíritos de gênio que serviram de guias à humanidade e nunca cessaram de se comunicar com ela. Então ele resumiu aqui dizendo o que a gente está repetindo toda hora, a todo momento. Essas ideias estavam esparsas no mundo inteiro, inclusive entre o povo hebreu. Entre os hebreus, nós tínhamos ali, na época do cristianismo, e ali os judeus são derivados dos hebreus, os judeus tinham um grupo de iniciados, que eram os essênios. Os essênios conheciam a comunicabilidade entre os espíritos. Esse grupo existia na época do Cristo. Olha só, na época do Cristo existia um grupo lá na Judéia, lá na Palestina, chamado essênios. Ali o Evangelho divide os escribas, os fariseus, os essênios. Era um grupo que professava essas ideias. Então são ideias muito antigas, são ideias verdadeiras. Ainda hoje tem gente que nega a reencarnação, nega a comunicabilidade, nega. Mas isso é um fato que sempre existiu e sempre existirá. Ninguém morre, não existe a morte, só existe vida. E as pessoas mantêm a sua individualidade e podem se comunicar conosco. Entenderam isso? Não adianta morrer louco, vai ser um morto louco. Não adianta se matar, porque os nossos problemas não vão se acabar. Alguma pergunta? Não? Semana que vem, a gente vai continuar na Gália. Eu não queria pegar aqui a Gália no meio. A Gália.
a Gália. A Gália era uma região imensa que compreendia a França de hoje. O que é a França? França, Irlanda, Grã-Bretanha. Não sei se pegava ali a Alemanha. Irlanda tem um sangue gaulês. Aqueles países ali do centro da Europa. Qual o país que a capital é Bruxelas? Bélgica. Ali era a Gália, era uma região imensa. E os gauleses, eles foram dominados pelos romanos. Os romanos invadiram aquela região, dominaram para explorar a riqueza, né? E as tribos celtas, eram várias tribos que compunham as Gálias. Eles viviam em grupos, em tribos, chamados celtas. E os celtas, eles acreditavam na imortalidade da alma, na comunicabilidade. Eles iam para a guerra desnudos, foram dizimados pelos romanos, que estavam acostumados com guerra, né? César invadiu a Gália e dominou aquele povo. Ali no ano 100 anos mais ou menos antes do Cristo, 100 anos não, 50 anos antes do Cristo. E depois ele retorna para Roma e se torna imperador romano. Então ele dominou, ele destruiu aquilo tudo. Mas eles, diz Leon Denis, que a crença deles, está lá no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, que a crença deles da reencarnação era tanta que eles emprestavam as coisas, o dinheiro, riquezas, para o outro pagar na outra vida, na outra reencarnação. Olha, então eles sabiam também da comunicabilidade. Leon Denis tem um sangue gaulês, Kardec. O nome Allan Kardec provém lá da Gália. Ele adotou o pseudônimo, pseudo é falso, pseudônimo, nome falso, de Allan Kardec, porque o nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Era o professor Rivaio, conhecido em toda a França, em toda a cidade de Paris, como escritor, como poliglota, o grande professor Hippolyte. E como a doutrina espírita era algo novo que ele trouxe, ele não quis misturar o seu nome, como era conhecido, com a nova doutrina, a nova filosofia. Então ele adotou o nome de Allan Kardec. Allan Kardec foi o nome que ele teve quando foi um sacerdote céltico. Ele foi um sacerdote e ele adotou esse nome. Então vamos deixar o estudo da Gália para a semana que vem, tá bom? Já estou vendo gente dormindo aí, batendo cabeça. Então vamos lá. Vocês gostaram do estudo? Querem perguntar alguma coisa? Eles não sabiam exatamente quem seria, mas eles sabiam que iam se encontrar e que o outro ia pagar para ele. E um ajudava o outro. Um ajudava o outro ali. Entendeu? Mas saber, foi a você que emprestei, não tem como saber. Mas, como era uma questão moral, todos eles eram imbuídos de que restituiriam aquele valor. Se você quiser me emprestar um qualquer, eu te pago na outra encarnação.
Então vamos fazer a nossa prece. Fala. Não. Joana d'Arc era de Rouen, França. Século XVI. Século XVI não, século XV. Tá? 1430, século XV. É um dos guias de Leon Denis. É o espírito azul, também conhecido como Sorella. Sorella ou espírito azul, é o mesmo espírito de Joana d'Arc. Obrigado a Leon Denis, obrigado aos guias aqui presentes pelo estudo desta manhã, obrigado ao Altivo, à equipe espiritual que dirige o nosso SEAP. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao Pai Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe a todos, nos fortifique e anime. Que seja então em nome de Deus e do amor de Deus, do amor de Jesus por todos nós, do amor que vibra nesta casa, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, que do amor de Leon Denis, dos guias aqui presentes, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Depois da Morte. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.